Olá, meus amados irmãos e irmãs, professores, professoras, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Paz e bem a todos, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2025. Nós estamos na primeira lição do trimestre e essa primeira lição nos traz o tema Davi, escolhido e ungido pelo Senhor. Nesse trimestre nós iremos estudar a história de Davi e você é o nosso convidado especial para esta jornada tão especial. Lembrando, meus irmãos, que o aplicativo do ebdemfoco.com já está funcionando e você pode acessar agora mesmo a sua Play Store e procurar lá por EBD em Foco. Baixe o nosso aplicativo e acesse todos os slides e subsídios produzidos pelo EBD em Foco. Lembrando também que você que gosta de ministrar com slides na sua igreja, na sua escola bíblica, seja então um assinante do ebdemfoco.com. Porque você, sendo um assinante do ebdemfoco.com, você terá slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui. Basta você ser um assinante do ebdemfoco.com. E o conteúdo dessa assinatura contém slides de adultos, slides de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo curso de capacitação para o professor da EBD. Então acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário, que aliás é um comentário bem longo, mas vamos tentar resumi-lo da melhor maneira possível aqui dentro de 45 minutos. O texto principal da nossa lição diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, verso 23. O Salmo 139 é o Salmo da soberania divina. O salmista diz que mesmo antes dele ser concebido no ventre da sua mãe, o Senhor já o conhecia e o Senhor o conhece. Conhecia e o conhece. Resumo da lição: Davi foi escolhido e ungido por Deus para uma grande missão, que incluía preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Davi, o homem segundo o coração de Deus, porque era o homem que perpetuaria, preservaria a linhagem real do Messias. O texto bíblico da nossa lição, como eu já disse no início, nós estaremos nesse trimestre estudando a vida de Davi. O texto então é 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 até o verso 13. E eu não vou me deter no texto, porque o texto é bem grande para nós ganharmos tempo. Eu vou pular o texto. É óbvio que você com certeza já deve ter lido esse texto. Eu, inclusive, faço o desafio a você: estude a história de Davi nesse trimestre de forma exaustiva. Nossa introdução. Ao enumerarmos os principais estadistas da história, ou os reis mais célebres, ou ainda os personagens bíblicos mais admirados, provavelmente Davi fará parte da imensa maioria destas listas, né? Davi está entre os principais, os célebres e os admirados de toda a história da humanidade. Sem dúvida, temos no jovem vindo de Belém uma das personalidades mais conhecidas da humanidade, que até o início do século não se tinha vestígios arqueológicos da existência de Davi, mas hoje em dia já tem vestígios arqueológicos de tanto da cultura
judaica quanto da cultura egípcia da existência do rei Davi. Nessa primeira lição falaremos sobre o chamado de Davi, a soberania de Deus, a vocação divina para nossas vidas. Nesta lição nós não falaremos apenas do chamado de Davi, mas terá uma abordagem sobre as nossas vidas, né? A vocação divina para as nossas vidas. Por isso que é tão importante, professor, jovens e todos os irmãos, nos acompanhar nesta jornada. Primeiro tópico, o chamado de Davi. Tempos difíceis. Nos dias de Davi, Israel passava por uma série de situações que despertava certa preocupação. Em uma região bastante disputada por povos vizinhos, os hebreus mantinham uma vigilância frequente contra os invasores. Se você lê o livro de Juízes e o livro de 1 Samuel, Reis e Crônicas, você vai entender a dinâmica e o contexto geopolítico do que o comentarista está dizendo. Havia uma instabilidade política enorme ali naquele tempo, né? A região estava o tempo todo sob ataque uns dos outros para ver quem dominava a região. E é neste contexto que Davi tem o seu chamado. Essas disputas territoriais eram constantes e motivadas pela busca de água, de pastagens, de terras cultiváveis e por incompatibilidade religiosa e cultural. O que não é muito diferente de hoje. As principais guerras, mesmo na idade pós-moderna, isso mesmo, meu querido professor, meu querido aluno, as principais guerras que ainda acontecem hoje são por razões de recursos. São países almejando recursos de outros países. Você olha, por exemplo, para a guerra da Síria, tem muito a questão do petróleo envolvido. Você olha para a questão da Ucrânia, tem gás natural, tem petróleo, tem uma série de outros minerais também que é envolvido, que a Rússia e outras nações também desejaria muito ter estas reservas, além de contextos culturais. As guerras sempre acontecem por razões como estas: recursos naturais, religião e cultura. É necessário enfatizar que muitos desses problemas vieram em decorrência de um constante esquecimento do povo acerca do que Deus fizera por ele. Nós estamos aqui em um período pós-juízo, que também é um período pós-Josué. Período dos juízes, um período aí de em torno de 300 anos, onde o povo ficou à mercê de si mesmo. É o próprio texto do livro de Juízes que diz que nesta época ninguém seguia ao Senhor, cada um fazia o que bem queria. Mas nós lembramos que Josué, ele, quando instalou o povo na terra prometida, ele fez questão de relembrar a lei de Deus ao povo e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas vocês devem tomar a decisão de vocês. E parece que as gerações posteriores tomaram decisões de se afastar de Deus. E em virtude disso, a instabilidade foi um dos elementos que ajudava nestas guerras. O Senhor orientou os israelitas sobre como deviam buscá-lo e como deveriam ensinar as novas gerações acerca dos livramentos recebidos e vitórias conquistadas. O povo que saiu do Egito tinha um perfil sofrido, e pouco preparo para as batalhas. No deserto, Israel foi pastoreado e conduzido pelo Senhor. Deus orientou o povo, Deus usou seus servos, né? O profeta Amós, se eu não estou enganado, diz:
o Senhor nada fala e nada faz sem antes avisar através dos seus servos, os profetas. Deus usou Moisés, Josué e outros, inclusive já nesse período que nós estamos falando de Samuel como sacerdote, juiz, profeta, alertando o povo. Mas antes de Samuel nós temos o período dos juízes, onde Deus sempre levantou juízes, homens e mulheres de Deus, para despertar o povo à fidelidade, para despertar o povo a buscar o Senhor. Mas o povo insistiu em viver longe do Senhor. Apesar de Deus ter tirado esse povo escravo, sofrido, sem rumo do Egito e pastoreado, preparado e dado uma terra para esse povo, mesmo assim, o povo se rebelou contra o Senhor. A partir desse cuidado, o povo que estava prestes a cruzar o Jordão era forte, né? A partir desse pastoreamento, desse cuidado de Deus para com o povo era forte e reconhecido pela sua bravura e postura vitoriosa. Lembramos o que Raabe fala para os espias: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Deus pastoreou um povo que era escravo, Deus cuidou, preparou, deu uma terra para esse povo, um povo que era conhecido, que todas as nações tremiam por causa da presença de Deus, mas eles se afastaram de Deus. No entanto, nos anos seguintes, os israelitas negligenciaram as orientações divinas e a ponto de se levantar uma geração que não conhecia o Senhor. Juízes 2:10. E foi também congregado toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Isso é muito importante, inclusive, para nós lembrarmos, especialmente nós pais, nós que somos pais, a responsabilidade de instruirmos nossos filhos, não apenas para o dia de hoje, mas para as gerações que virão. Parece que os pais desses israelitas que assumiram, que tomaram posse da terra, negligenciaram profundamente esta responsabilidade, a ponto de a própria Bíblia dizer que veio uma geração que não conhecia o Senhor. Quanta negligência daqueles pais! Tem nisso uma sequência lamentável de fatos que pode ser acompanhada ao longo do livro de Juízes. Sem Deus, o sofrimento é inevitável. A força e orientação que vinha do Senhor já não é mais constante. O povo cai nas mãos dos inimigos, filisteus, por exemplo. O povo se arrepende e clama. Deus manda juízes e libertação, e a libertação é alcançada. O povo se alegra, porém logo esquece e volta aos maus hábitos. E o ciclo se repete algumas vezes. Em Israel, durante todo o período até o cativeiro babilônico, Israel viveu nesse ciclo: pecado, castigo, arrependimento e volta ao Senhor. Pecado, castigo, arrependimento e retorno ao Senhor. Era um povo profundamente desobediente. Samuel, um profeta em Israel. Samuel entra em cena envolto em uma história inspiradora, um verdadeiro presente de Deus, fruto de uma oração impressionante de Ana. Nós conhecemos muito bem a história de Ana no capítulo 1 de 1 Samuel. Não vou me deter nessa história para nós não perdermos tempo. Cresceu servindo ao Senhor e ao longo de sua vida teve uma destacada importância à frente do povo de Israel. Apesar do menino Samuel ser discipulado por Eli, que era um sumo sacerdote um tanto quanto descuidado, seus filhos Ofni e Finéias, que eram perversos, profanos, idólatras, Samuel permaneceu fiel ao Senhor.
o último líder do período dos juízes, aos poucos foi sendo visto pelo povo como insuficiente. Com o passar do tempo, os israelitas começaram a desejar um rei nos moldes das nações ao seu redor. Esse foi o grande problema, a grande tristeza, tanto de Samuel quanto de Deus. Isso, inclusive, o comentarista usa aqui que Samuel foi se tornando insuficiente para o povo, mas Deus fala para Samuel que, na verdade, o povo estava dizendo que Deus é que era insuficiente para o povo. Porque quando o povo chega para Samuel e diz: nós queremos um rei como as outras nações, porque todas as nações têm rei, só nós que não. Samuel chega diante de Deus e diz: Senhor, o povo quer um rei. E Samuel chega diante de Deus com o coração rasgado, aos prantos, lamentando, chorando. E Deus então responde para Samuel e diz assim: Samuel, não fique assim não. O povo não está rejeitando você. O povo não está achando que você que é insuficiente. O povo está achando que eu é que sou insuficiente. O povo está rejeitando é a mim. Porque Deus era o rei de Israel. E agora eles queriam um rei aos moldes das nações pagãs. E aqui nós precisamos falar sobre isso, né? Muitas vezes nós queremos uma vida aos moldes da vida do mundo. Mas como diz o apóstolo Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque só sendo diferente do mundo nós poderemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Saul foi escolhido, já que o povo queria um rei. Então Deus escolheu, Deus deu a eles um rei. Ao contrário do que muitos pensam, Saul também foi escolhido por Deus e ungido pelo profeta para essa grande missão. Talvez a melhor expressão aqui não é que Deus escolheu Saul, né, mas que Deus deu Saul ao povo. Mas, de certo sentido, o povo queria um rei, né? O desejo do coração do povo era ter um rei. E Deus, então, deu um rei para eles, que não era segundo o coração de Deus, mas segundo o coração do povo. O povo queria um rei e Deus deu um rei segundo as características do coração do povo, ou seja, instável, perverso, que uma hora estava na presença de Deus, outra hora não estava, egoísta, vaidoso e assim por diante. De fato, Deus dá um rei ao povo. Deus escolhe Saul para ser rei do povo, mas atendendo a um desejo do coração do povo. Saul não era uma resposta da vontade de Deus, do coração de Deus, mas do coração do povo. Assim como foi com Davi, Deus escolhe os seus. Porém, não basta sermos escolhidos, precisamos fielmente obedecer ao Senhor e estar sempre no centro da sua vontade. E essa era a grande questão. Deus escolheu Saul para atender o desejo do coração do povo. Então Deus dá ao povo um rei que era semelhante ao coração do povo. O problema é que o coração do povo era um coração distanciado de Deus. Deus escolheu Saul, mas Saul aos poucos deixou de escolher e ouvir Deus. Assim como no tempo dos juízes, com o esfriamento do coração de Saul, o povo também começou a sofrer e as consequências estavam tomando grandes proporções. Por que que Saul se esfriava? Por que que Saul era tão instável? Porque Saul era uma resposta de Deus ao desejo do coração do povo. Deus deu o que o coração do povo desejava, um rei que era igual a eles. Enfim, chegou o dia em que o Senhor rejeitou Saul e ordenou a Samuel que fosse à casa do belemita. 1 Samuel 16:1 diz: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem,
enviar-te-ei à casa de Jessé o belemita, porque dentre os filhos dele tenho provido um rei. Deus agora sim escolhe um homem segundo o seu coração, segundo a vontade de Deus, para que fizesse a vontade de Deus, para preencher o desejo de Deus, para preencher o coração de Deus. Quando nós falamos que Davi era segundo o coração de Deus, não significa que Davi era perfeito, mas significa que Deus quis Davi. Que a escolha de Deus por Davi era atendendo a um desejo do coração de Deus, diferente de Saul, que a escolha de Deus por Saul era atendendo o desejo do coração do povo. Deus chama Davi. O chamado de Davi nos traz importante oportunidade de aprendizado. Primeiramente, ele atendeu a um propósito divino duplo: preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Ele se torna o exemplo perfeito de rei, inclusive sendo ele a imagem de toda a descrição do reinado do Messias. Deus fala claramente com o profeta Samuel e ordena que ele vá até a casa de Jessé, o belemita, para ungir o novo rei. 1 Samuel 16:1, nós já lemos agora há pouco. Como veremos mais para frente, Saul estava muito distante dos propósitos divinos. Já não ouvia mais o Senhor e estava envolto em uma sucessão de erros e fracassos. Isso aqui também traz uma aplicação muito boa. Quando nós temos aquilo que é uma expressão do desejo do nosso coração, a chance de ser uma sucessão de erros e fracassos é muito grande. Mas quando nós temos aquilo que é uma expressão do desejo do coração de Deus, isso não irá falhar. Samuel, então, mesmo receoso de que Saul descobrisse sobre sua missão em Belém, foi até a casa de Jessé. Ao chegar, revela sua intenção e começa a buscar a quem deveria ungir conforme suas próprias referências. Alguém que pudesse se enquadrar nas características desejadas de um rei, né? De acordo com a visão humana. Mesmo o profeta é passivo de se confundir. Mesmo o profeta, o homem de Deus, a quem Deus revelava as coisas, ele chegou precipitadamente e olhou para a aparência, mas Deus não escolheu aqueles. Por isso o velho profeta procurava alguém apto aos olhos humanos, mas o Senhor já havia escolhido alguém segundo o seu coração, né? Atos 13:22 diz: e quando este foi retirado, lhes levantou como rei Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Samuel esperava ungir o primeiro, mas Deus escolhera o último. Samuel esperava ungir aquele que preenchia mais uma vez as características que o povo entendia como essencial. Mas Deus manda ungir aquele que preenchia as características que Deus entendia como essencial. Segundo tópico, a soberania de Deus e a vocação divina. Deus é soberano. Um dos princípios da vocação divina é a soberania de Deus. Ela consiste no total poder e domínio de Deus sobre todas as coisas. Deus é criador e sustentador de tudo. Ele é autoexistente, não tem início de dias nem fim de dias. Ele não depende de ninguém, ele não pede autorização de ninguém, ele faz o que ele quer, quando ele quer, com quem ele quiser. Isso é soberania. Tudo que existe, desde as forças da natureza e todos os seres vivos, estão subordinados a Deus e a ele devem obediência. Como servos de Deus, nos conforta saber que nada acontece sem que haja a permissão divina. Deus está no controle de tudo. E isso é glorioso para nós que confiamos em Deus. Se cremos num Deus que tem todo o poder, que é criador e sustentador de todo o universo, então sabermos que ele tem o poder e que tudo está nas suas mãos, nós podemos descansar. Confiemos no Senhor, pois nada tem força ou poder para frustrar
os seus planos, como disse Jó, em Jó capítulo 42, verso 2. Ele é soberano e todas as coisas foram criadas conforme a sua permissão para a sua satisfação. Nada está fora do lugar. Inclusive, se você procurar lá algumas palestras do irmão Marcos Eberlin, ele vai dizer que a Terra está posicionada exatamente no lugar em que devia estar para poder ter a vida que tem. Porque se saísse, por exemplo, meio grau dessa posição, a vida seria impossível na Terra. Deus planejou tudo e executou tudo e sustenta tudo. É Deus que estabelece a forma como o mundo funciona e também tem o poder para aplicar a sua justiça e interferir em todas as coisas de forma que quiser. Inclusive, a expressão interferir revela a soberania de Deus. Ele não precisa pedir para ninguém, né? Tem aquela história que Deus não bate, não entra sem avisar, que ele não arrebenta a porta. Se ele quiser, ele faz isso, irmão. Entenda que nós temos um Deus soberano, que a vontade dele é absoluta, tá? A vontade dele é absoluta. Quando nós olhamos para Paulo, por exemplo, Paulo não queria de modo nenhum, mas Deus foi lá e chutou a porta. Deus, quando ele quer, sim. Se ele não quiser também, ele é soberano exatamente por isso. Ele faz quando quer, não faz se não quiser e ninguém pode questioná-lo. Algo que precisa ser bem compreendido é a relação entre a soberania divina e o livre-arbítrio. Eu não vou me deter nesse tema porque eu acredito até que esse tema já ficou obsoleto. Soberania divina, todos os teólogos vão admitir exatamente o que eu tenho dito aqui. Deus é soberano, absolutamente soberano. Ele não pede permissão para ninguém, ele não precisa, ele faz quando ele quer, se ele quiser, se não quiser ele não faz, porque ele não deve nada a ninguém, explicação a ninguém. Se ele quiser entrar, ele entra, se ele quiser sair, ele sai, se ele quiser matar, ele mata, se ele quiser dar vida, ele dá. Isso é soberania. A questão do livre-arbítrio, existe aquela contenda entre arminianos e calvinistas que para mim já ficou obsoleta, porque parece-me, isso na minha opinião, que calvinistas e arminianos falam sobre coisas diferentes e discutem, tem uma discussão sobre coisas diferentes dizendo ser a mesma coisa. Porque, por exemplo, os calvinistas dizem que o livre-arbítrio é a capacidade de decidir entre bem e mal sem a interferência de ninguém. Ou seja, uma decisão absolutamente livre, pura. Enquanto que os arminianos vão dizer que livre-arbítrio é aquela decisão, né, aquela capacidade de tomar decisão onde essas decisões têm resultados reais. Por exemplo, eu posso decidir comprar uma passagem de avião, entrar nesse avião, eu posso decidir comprar passagem, eu posso decidir entrar no avião e voar até São Paulo, por exemplo. Eu posso também decidir simplesmente criar asas e voar até São Paulo. A diferença é que a primeira opção tem resultados reais, esta segunda não tem resultados reais. Então, neste caso, o livre-arbítrio compete apenas à primeira opção, naquilo que tem resultados reais. Então, parece que são coisas diferentes e por isso eu até perdi o interesse nesse assunto e eu não vou me deter além disso nisso aqui. Essa é uma condição permitida por Deus, né? E inclusive o comentarista diz aqui se é que esse livre-arbítrio é uma coisa útil, existe ou não, e se ele existe é permitido por Deus. Então, Deus é soberano nisso também. O que é vocação divina? A busca pela vocação divina deve fazer parte das nossas vidas. É Deus que nos escolhe, nos chama e nos direciona para que possamos viver os seus propósitos no mundo criado por Ele. A nossa vocação pode não ser nos moldes de alguns personagens bíblicos, como Abraão, Moisés, Davi, Jeremias. Talvez não sejamos ungidos, talvez não seremos ungidos por um velho profeta, surpreendido por uma sarça ardente. Nós não tenhamos lábios tocados por uma brasa viva do altar de Deus, como foi de Isaías. Ainda que ouçamos uma ordem clara, nos enviando para longe. Mas uma coisa é certa: Deus tem uma vocação para cada um de nós.
Ninguém pode dizer: eu não faço nada porque eu não sei qual é o meu chamado. Eu não trabalho, eu não faço aquilo porque eu não sei qual é a minha vocação. Todos temos uma vocação. O chamado para a salvação e o chamado para anunciar o evangelho, ele é para todos os salvos. Que as nossas ações para com a nossa vocação estejam sempre de acordo com as diretrizes divinas e para que possamos ser usados por Deus e assim sermos canal de bênção para a vida de muitos. Nossa vocação é para a glória de Deus, não é para a nossa fama. Nosso talento, nosso chamado é para a glória de Deus. Ao analisarmos a história de Davi, por exemplo, aprendemos que nem sempre Deus nos dá as informações completas acerca de uma vocação a ser desenvolvida. No entanto, a seu tempo, os frutos serão percebidos se nós permitirmos cumprir totalmente a orientação recebida do Senhor. É importante nós lembrarmos sobre ministério, por exemplo, que existe ministério base e ministério fase. Ministério base é aquele que você entende que você foi chamado para aquilo. E o ministério fase é todo o serviço que você faz na sua igreja. É todo o serviço que você faz na sua igreja. Uma coisa os crentes precisam aprender: a nossa vontade não é soberana, gente. Soberana é a vontade de Deus. Nós obedecemos à vontade de Deus, nós fazemos a vontade de Deus. Nós estamos numa comunidade que precisa de porteiro, seja um porteiro. Nós estamos numa comunidade que precisa de um secretário, seja um secretário, se disponha, mesmo que você ache que não tem esse chamado, mas pelo menos temporariamente se disponha, faça alguma coisa. Isso é agradável ao Senhor. Buscando a nossa vocação. Quando atendemos ao chamado de Deus e aceitamos a vocação divina, experimentamos uma profunda alegria e satisfação. Quando você fica muito tempo num cargo, numa função na igreja, e aquilo tira de você a alegria, é porque aquilo é só um chamado fase, é temporário. Mas quando você se sente satisfeito, eu, por exemplo, tenho paixão por ministrar, por ensinar. Então, esse, sem dúvida, é o meu chamado. Mas eu posso fazer qualquer outra coisa na igreja. Porque eu sou membro de uma comunidade, eu sirvo a essa comunidade, eu sirvo a noiva do Cordeiro. Eu não posso ficar escolhendo. É óbvio que se eu tiver o prazer de estar numa atividade que eu sei que eu vou poder desenvolver todo o meu potencial, o potencial que Deus me deu, isso é maravilhoso, é glorioso. Mas eu devo estar à disposição para qualquer trabalho na comunidade. A palavra do Senhor convida-nos a estar atentos à sua voz e prontamente dizermos sim ao seu chamado. Não ficar se escondendo. Também é importante frisar que a nossa vocação divina pode não ser pregar para multidões, pastorear grandes igrejas ou ainda ser um grande e famoso ministro de louvor. Talvez não seja essa. Olha só que interessante aqui o próximo slide. Salomão edificou o templo, mas quem assentou os tijolos? Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, mas quais eram as pessoas que estavam ao seu lado? Quem buscou água? Quem fez a massa? Busquemos com sabedoria a direção do Senhor para as nossas vidas. A obra é um conjunto, é um todo aonde nós participamos nos detalhes. Nossa vocação divina pode ser nas mais diversas áreas, onde, dirigidos pelo Espírito Santo, poderemos ser canais de bênção na vida de muitos. Veja um exemplo do Novo Testamento, Esse exemplo é sensacional. O exemplo de Tabita, também conhecido como Dorcas, que dedicava-se ao cuidado dos pobres da sua cidade, inclusive costurando túnicas e vestidos para as viúvas necessitadas. Ela era uma seguidora de Jesus Cristo que se dedicava com alegria, atendendo especialmente as mulheres desfavorecidas de sua sociedade. Sempre haverá uma demanda, irmãos, para nós. Sempre haverá um necessitado precisando de nós. O que nos falta não é vocação, o que nos falta é disposição. É diferente. Se nós nos dispormos, nós seremos úteis na obra de Deus. Ore com convicção para que o Senhor revele qual a vocação divina para a sua vida. E sem medo, diga sim, como Davi fez. Davi se colocou à disposição. Diga sim para o chamado do Senhor. Terceiro tópico, o Senhor vê o coração. O que o homem vê?
O ser humano tem uma inclinação natural de julgar os seus semelhantes a partir daquilo que pode ser percebido exteriormente. Mas isso é natural de fato. É profundamente natural porque é o que nós conseguimos. Nós não conseguimos ir além do que vemos. Por isso que Jesus diz que nós não devemos julgar o irmão, porque nós temos uma trave no nosso olho e o irmão tem apenas um cisco. Jesus não está dizendo que nós somos piores do que o irmão. Jesus está dizendo que em relação ao irmão, o irmão consegue ver melhor a situação e nós não. Nós vamos ver de forma externa e profundamente limitada. É natural, como diz o comentarista aqui, é natural que nós julguemos as pessoas pela aparência. O bom é, com maturidade cristã, nunca fazer nenhum tipo de julgamento. Porque quando nós fazemos julgamentos, nós julgamos pela aparência, sem ver o todo, nós cometeremos injustiças. A aparência física, as palavras bem colocadas, um gestual coerente com a ocasião, as roupas bem escolhidas, a eloquência na argumentação, as causas defendidas, a seleção de fotos e a edição, os filtros nas redes sociais, tudo é levado em conta na hora de atribuir juízo de valor sobre alguém que temos conhecido, mas isso não é verdadeiro. Se alguém se destaca nesses critérios, facilmente será admirado, desejado e seguido, mas o contrário também se explica. Quantos são rejeitados e alvos de preconceito por conta de sua aparência, da exterioridade, porque é só o que nós conseguimos ver. Por isso que eu disse que quando nós fazemos isso, nós cometemos injustiça. Se nós julgamos uma pessoa por aparência, nós vamos valorar alguém que não tem valor e desvalorizar alguém que tem valor por causa da aparência. Porque nós somos insuficientes, incapazes de ver o todo. Então nós precisamos buscar a direção de Deus, sermos cheios de Deus, para nós vermos pelos frutos que o Espírito Santo vai revelar e não pela aparência. Mas nós temos que entender e buscar a Deus, porque até o profeta caiu nessa também. As consequências desses comportamentos são bem conhecidas. A aparência externa não pode determinar o caráter da pessoa que a possui. Podemos muitas vezes, olhando para uma pessoa, fazer uma leitura de como achamos que até o coração, que está o coração dela, mas dessa forma provavelmente seremos induzidos ao erro. Nós não podemos julgar pela aparência. Nós precisamos conhecer os frutos para então fazer um juízo de valor. As palavras bem escolhidas, o porte físico, os hábitos finos não conseguem atribuir a alguém o caráter, a integridade e a fidelidade de uma pessoa que serve ao Senhor. As qualidades externas são, por definição, superficiais. Não é o essencial do coração. Jesus disse, citando o profeta, esse povo serve a mim com os lábios, mas o coração está longe. Isso é um problema sério e mais recorrente que se possa imaginar. Nós estamos profundamente ligados à superficialidade da vida. E com isso vivemos uma fé superficial. Mas o que realmente determina se uma pessoa é ou não alguém que busca estar no centro da vontade do Senhor são as qualidades espirituais, são seus frutos. Jesus disse que a árvore será conhecida pelos frutos, não pelas folhas, nem pelas raízes, nem pelas flores, mas pelos frutos. Lembremos sempre, do nosso coração procedem as saídas da vida, Provérbios 4:23. O que é essa vida que sai do nosso coração? Tudo aquilo que é concreto, todos os resultados da nossa existência, todos os nossos resultados são, ou melhor, têm origem no coração. Por isso que o escritor diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Que vida é essa? Qual é a vida que você leva? A vida que você leva é resultado do que tem no seu coração. E o que tem no seu coração é resultado daquilo que você busca, daquilo que você coloca diante dos seus olhos, daquilo que você coloca diante dos seus ouvidos. O que Deus vê, Deus nos conhece por completo.
nosso caráter, nossas intenções. Deus vê a intenção do coração, nossa visão de mundo e a forma como nos dedicamos e buscamos intimidade com Ele. Tanto o profeta quanto o pai do jovem percebiam e viam as coisas com limitações. Porém, o Senhor disse a Samuel, 1 Samuel 16:7, não atentes para a aparência, nem para a altura dele, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus conhece a intenção do coração. Deus conhece a intenção do coração para ver o caráter. Deus conhece a intenção do coração para atender uma oração. Deus conhece a intenção do coração. Por isso eu lembro mais uma vez do que disse o sábio lá em Provérbios: guarda o teu coração, porque o que acontece na sua vida é resultado do que tem no seu coração. No entanto, Deus tinha plano surpreendente para aquela ocasião, e um jovem pastor de ovelhas seria ungido como novo rei de Israel. Deus buscava um homem segundo o seu coração, né? Nós já falamos lá atrás sobre essa questão de Davi ser segundo o coração de Deus. Saul foi escolhido por Deus, atendendo ao desejo do coração do povo. Davi foi escolhido por Deus, atendendo ao desejo do coração de Deus. Por isso ele era segundo o coração de Deus. A escolha do Senhor foi a de um jovem imperfeito, mas fiel. Davi não se destacava pelo porte físico. Era bem jovem, imaturo, ainda em formação, e estava muito aquém da forma física de um soldado. Mas o coração de Davi agradava ao Senhor. Deus vê o que está no coração de cada um de nós. Não adianta nós produzirmos folhagens, caules, raízes, fazer barulho, grandes projetos, se o nosso coração está distante do Senhor. Nós não somos capazes de ver somente o Senhor vê. E assim como Samuel, somos limitados. Por isso mesmo devemos confiar em Deus para obter discernimento correto que vem do alto. Nós precisamos sempre buscar a direção de Deus para que as nossas decisões sejam segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa. Porque isso é muito claro, irmãos. Nós não colocamos isso em prática, que nós somos negligentes e ignorantes. Mas isso é claro, todos nós sabemos. Nós não somos perfeitos. A nossa avaliação ela é cheia de imperfeições e nós fatalmente erraremos. Mas se Deus nos der a direção, nós acertaremos. Devemos confiar no Senhor, sabendo que quando Deus olha para os nossos corações, Ele consegue ver a nossa fidelidade, os nossos valores e as nossas intenções. As nossas intenções, que pode não ter tantos valores, né? Pode não ter tanta fidelidade também. Quando Ele olha para o nosso coração, Ele vê a nossa fidelidade, vê nossos valores, mas se não tiver essa fidelidade nesses valores, Ele vê o que está lá. E isso é que nos deve levar a temer a Deus. Como somos vistos? Somos sempre vistos por Deus. O texto sagrado diz que os olhos do Senhor estão continuamente passando sobre a terra para fortalecer aqueles que têm o coração voltado para Ele. Também aprendemos que o Senhor examina os nossos corações e nos conhece profundamente, como disse o salmista no Salmo 139. Aos que seguem a Deus, essas são duas verdades maravilhosas no cumprimento da sua verdade. Somos cuidados por Deus. Nós somos criação de Deus e Ele nos cuida, Ele não nos abandonou. Ele cuida de nós, Ele nos fortalece, Ele nos conhece, Ele atende o nosso clamor. Nós também somos vistos pelas pessoas que encontramos no nosso dia a dia. As pessoas estão olhando para as nossas folhagens, para nossas raízes, para o nosso caule e principalmente para o nosso fruto. Mas lembre-se, o que alimenta é o fruto. Quando essas pessoas nos veem, o que elas conseguem ver? Elas conseguem ver Jesus em nós? Elas sabem que quando estamos presentes, somos canal das bênçãos de Deus para os que estão presentes? Esse é um desafio que nós temos que ter. Muitos crentes estão nos lugares tentando se esconder, mas Jesus diz que não se acende uma luz e coloca debaixo da bacia.
Não se edifica uma cidade no cume do monte e não se espere que todos vejam. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Aonde estivermos, precisamos ser visto e Cristo visto em nós. É importante termos em mente que o nosso coração deve irradiar a presença divina em nossas vidas, refletindo em nossos atos, palavras e pensamento, né? Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que é que está saindo desse coração? O que é que as pessoas estão vendo? As pessoas estão vendo o que tem no seu coração. Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Que possamos, com as nossas vidas, anunciar o amor de Deus a todas as pessoas e assim cumprir o maior propósito de nossas vidas. Paulo diz lá em 2 Coríntios, nós somos mensageiros, ou nós somos chamados por Deus para exercer o ministério da reconciliação. Nós fomos chamados para falar para as pessoas que Jesus as ama e quer se reconciliar com elas. Nossa conclusão. Chamado para uma grande missão, Davi foi escolhido por Deus e ungido rei para preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Compreendemos que a soberania de Deus e a vocação divina são conceitos que se relacionam na vida daquele que busca a seguir pelo bom caminho e ser canal de bênção do Senhor na sociedade. Vamos alegremente obedecer ao Senhor e colocar em prática a vocação divina delegada a cada um de nós, buscando para nossas vidas as posturas desejadas em alguém segundo o coração de Deus. Meus irmãos, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe. Na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula com excelência. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.